Boa noite, pessoal. Vamos continuar aqui agora a segunda parte da microbiologia, que vai tratar mais especificamente sobre a parasitologia. Então, hoje a gente vai ver algumas parasitologias causadas por protozoários, né? Que são as doenças causadas por parasitas, e nesse caso, nós vamos estar vendo na aula de hoje somente aquelas que são causadas por protozoários, que são a amebíase, malária, toxoplasmose, giardíase, tricomoníase, leishmaniose e a doença de Chagas. Primeiro, eu queria deixar claro para vocês que a parte que a gente vai estudar agora de parasitologia é uma ciência da área da saúde que atua no estudo dos parasitas, né, que são aqueles seres que eles vão se aproveitar de um outro ser, né, um segundo ser, seja uma pessoa, um animal, uma planta, e vão causar nele uma doença. E qual que é a importância de se estudar isso? Muitos parasitas podem provocar algumas doenças bem complicadas que podem levar a pessoa até mesmo à morte, se não for tratado adequadamente e muitas vezes de uma forma precoce. Os objetivos, então, são tratar os sintomas provocados pelo parasita, desenvolver tratamentos contra esses parasitas, desenvolver também métodos de prevenção dessas doenças em seres humanos e até mesmo em animais, porque muitas vezes o contágio pode vir pelos animais, identificar epidemias parasitárias. Os protozoários, que são os seres que nós vamos estudar hoje, né, nós demos uma olhada assim por cima deles, algumas aulas atrás, na segunda aula, mas agora a gente vai dar uma estudada um pouquinho mais a fundo. Então, só relembrando, protozoários são seres unicelulares, isso é, são formados por uma única célula, eucariontes, o que significa que eles possuem núcleo, e o DNA está dentro do núcleo, heterótrofos, então eles retiram a sua alimentação do meio em que vivem e não são capazes de produzir a própria comida, e eles possuem uma classificação de acordo com o seu sistema de locomoção. Então, vão existir os protozoários ciliados, que vão se locomover através de cílios. Os flagelados, como aqui nesse desenho, esse verde. Os flagelados vão se locomover pelo flagelo, assim como esse azul aqui. Risópodes, seria esse amarelo, eles vão se locomover por pseudópodes, que são falsos pés, então eles se prolongam, formando como se fossem pezinhos, né? E os esporozoários, que seria esse aqui cor de vinho, não se locomovem, não possuem sistema para se mover. Quanto aos ciliados, a gente vai ter o exemplo aqui, né, de protozoário, é o Paramecium, e esse não causa doenças no ser humano. Já os flagelados, a gente pode citar algumas doenças, né? A Giardia lamblia causa giardíase, Trichomonas vaginalis causa tricomoníase, Leishmania causa leishmaniose e o Trypanosoma cruzi, doença de Chagas. Todos esses nós vamos estar vendo nessa aula. Quanto aos risópodes, a gente tem a Entamoeba histolítica, que vai causar a amebíase, e os esporozoários, que são aqueles que não se locomovem, né? Tem o Plasmodium, que causa a malária, e o Toxoplasma gondii, que causa a toxoplasmose. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje nós vamos ver as doenças causadas por protozoários, mas essas parasitoses também podem ser causadas por eumintos, que são vermes. A primeira que nós vamos ver é a amebíase. Essa é uma doença causada pela Entamoeba histolítica, que é uma ameba, né? Então, ela vem dessa classificação risópode. A transmissão dessa doença acontece via fecal oral com o cisto contaminado ou fezes de animais contaminados. Os cistos dessa entamoeba são capazes de sobreviver até um mês no solo ou 45 minutos embaixo das unhas. Seria como se fosse assim, entre aspas, né, o ovo aí da amebíase, mas ela
fica nesse formato, nessa forma de cisto. Quais são os sintomas mais comuns dessa doença? Disenterias, que são diarreias graves, com sangue e muco. Ou em casos mais graves, você pode ter um abscesso amebiano do fígado, que é quando você tem a presença de pus ali, uma infecção realmente mais extensa, mais complicada de se tratar. O tratamento pode ser feito com metronidazol, antissépticos intestinais, e geralmente essa doença ela vai durar cerca de 2 semanas. Só que se você não tratar, é claro, ela volta, ela pode voltar. A prevenção, higiene, incluindo lavagem das mãos após defecar, preparar os alimentos com cuidado, sempre lavando, fazendo a desinfecção e práticas de sexo seguro. Eu vou tentar colocar para vocês um vídeo, né, de um relato de caso, se eu conseguir colocar ele. Iniciem em 26 minutos. O vídeo em si não demora muito, tá? O caso em si. Mas eu vou tentar carregar ele, não sei se vai dar devido à extensão do fio. Se não der, tudo bem, vocês seguem normalmente, seria um relato de caso mesmo. A segunda doença que nós vamos discutir é a malária, né? A malária causada pelo Plasmodium, que é um esporozoário. A transmissão dela acontece pela picada do mosquito fêmea Anopheles contaminado. Então, essa é uma doença que ela é transmitida pelo mosquito, mas o que causa ela é um protozoário que está dentro desse mosquito. Em algumas formas raras de contaminação seria compartilhamento de seringas, né, por pessoas que usam drogas, transfusão de sangue, ou até mesmo a mãe pode passar para o feto durante a gravidez. Como é que acontece o ciclo, então? O mosquito Anopheles fêmea contaminado vai picar o ser humano para se alimentar do sangue. E, quando ele vai se alimentar, ele injeta, né, o plasmodium desse sangue, que vai migrar até o fígado. Pelo sangue, esse protozoário vai até o fígado, onde ele vai se reproduzir de uma forma assexuada, rasgando as células do fígado e retornando ao sangue. E se algum mosquito que não esteja infectado sugar o sangue dessa pessoa, ele vai se infectar e vai passar para as outras pessoas que ele for picar. Pode acontecer também, né, com animais, mas é mais comum aqui a malária com seres humanos. Sintomas comuns: febre, dor de cabeça, e grave seria coma ou até mesmo a morte. O tratamento é feito com drogas antiparasitárias específicas, né? Então, drogas para combater esse parasita. E a prevenção? Já que ele é transmitido por mosquito, tem que ser visado isso. Então, controlar os mosquitos, proteção contra picadas, e aí a gente pensa num bom repelente, ou até mesmo nesses mosquiteiros, e quimioprofilaxia, que seria o tratamento dos pacientes não imunes em áreas endêmicas, através de remédios. Então, as pessoas que estão numa área onde está tendo surto, elas precisam ser tratadas. Se a pessoa que tem a doença não for tratada, ela vai continuar sendo um reservatório aonde todo mosquito que picar ela vai se contaminar. Então, ela precisa se tratar. O que é importante saber sobre a malária? Ela mata 3 milhões de pessoas por ano, tá? E essa taxa aqui, ela é compatível ao vírus da AIDS. Afeta mais de 500 milhões de pessoas todos os anos. É a principal parasitose tropical e uma das mais frequentes causas de morte em crianças nos países tropicais, como é o caso do nosso país, né? Então, ela mata 1 milhão de crianças com menos de 5 anos a cada ano no mundo. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a malária mata uma criança africana a cada 30 segundos. E muitas crianças que sobrevivem aos casos severos sofrem danos cerebrais graves e têm dificuldades de aprendizagem. Então, é muito sério, é uma doença muito séria e precisa ser combatida. Vou colocar um vídeo para vocês da malária, vídeo número 2. Lembrando, talvez eu não consiga colocar aquele primeiro por ser muito extenso, então só fiquem de olho aí, tá? Terceira doença, toxoplasmose.
Ela é causada pelo Toxoplasma gondii, que é um esporozoário. A transmissão acontece pela ingestão do oocisto presente nas fezes do gato, ou em países que comem carne, né, de gato contaminada, mal cozida. Formas raras também, ingestão do leite cru de cabras contaminado, de mãe para filho, ou transfusão sanguínea e transplante de órgãos de pessoas infectadas. Pode acontecer, é raro, mas pode ter uma mínima chance. Como é que acontece o ciclo dessa doença? Então, o gato que está contaminado, ele vai eliminar esse oocisto nas fezes. E eles podem ser ingeridos, tá? Seja pelo solo, pela água, por alimentos contaminados, ou quando você vai trocar a caixinha de areia, não lava a mão direito, leva essa mão à boca, ao nariz, pode estar se contaminando. O homem ainda pode transmitir ao feto pela placenta, e é uma das doenças de mais risco durante a gravidez. Precisa tomar bastante cuidado com a toxoplasmose. Porém, né, a culpa, claro, não é do gatinho. Ele acaba pegando, se contaminando com esse parasita, gatos que não estão vacinados, gatos que vão para a rua, e ele fica doente também, né? Então, o que acontece com o gato? Ele vai pegar essa doença através do rato que está contaminado. Então, se o teu gato fica em casa, se ele não vai para a rua, se ele está vacinado, a chance dele pegar é pequena. E aí, consequentemente, não transmite. Os sintomas são mudanças comportamentais, então nós temos naturalmente uma aversão ao cheiro da urina do gato. Isso é um sintoma que é comum nos ratos. E quando você está contaminado por essa doença, você não se importa mais com o cheiro, ele passa a ser uma coisa natural, não te dá, assim, uma aversão mesmo. Pode também ter febre, cansaço e falta de apetite. O tratamento específico para toxoplasmose vão-se drogas antiparasitárias para combater esse parasita. Prevenção. Cozinhar a carne adequadamente, isso para quem consome, né, carne de gato no nosso país, nós não temos esse hábito, ainda bem. Lavar as mãos após o manuseio de gatos e da caixinha de areia. E mulher grávida ou que está tentando engravidar não pode mexer com a caixinha de areia do gato. Precisa pedir para uma outra pessoa fazer isso. Alguns sintomas aqui, ó, de toxoplasmose quando ela afeta os olhos, ela é chamada, né, de ocular. A pessoa fica com sensibilidade à luz, fotofobia, dor, diminuição da visão, o olho fica bem vermelho, olha na imagem, né? Então aqui pode ser um sinal de alerta para um quadro de toxoplasmose que chegou até os olhos. Vou deixar um vídeo da toxoplasmose também. Quarta doença, giardíase, causada pela Giardia lamblia, que é um protozoário flagelado. A transmissão ocorre via fecal-oral, pelo cisto maduro. Então, água, alimentos, solos, animais contaminados, especialmente os castores, a gente não tem muitos aqui, né? São casos mais do hemisfério norte, que é comum de você ver o envolvimento de castores. Então, o que acontece para a gente aqui, mais comum? O alimento está infectado, porque esse protozoário veio por meio de fezes contaminadas pelo solo ou pela água, ou a comida que não foi bem lavada, bem desinfectada, e aí a pessoa faz o consumo disso, né? Ela ingeriu aqueles cistos que estão presentes no alimento, e a partir daí vai se desenvolver a giardíase. Sintomas comuns: lesões no intestino, má absorção de nutrientes e infecções. E, em casos graves, desnutrição e até mesmo a morte. Tratamento feito com metronidazol ou então com drogas antiparasitárias. E a prevenção, né, higiene, incluindo, claro, lavagem das mãos, preparo cuidadoso dos alimentos e práticas de sexo seguro. Ela também pode afetar o cão,
né? E ele pode, até mesmo bebendo água da chuva contaminada, que está num solo contaminado, esse cão passa a ser um reservatório da doença, pode ter sintomas também e passar, consequentemente, para o ser humano. Certo? O vídeo 4 sobre a giardíase, para vocês acompanharem. A tricomoníase é uma doença causada pelo Trichomonas vaginalis, que é um protozoário flagelado. Ela é considerada uma DST, então a transmissão é feita sexualmente ou através de objetos, né, que se chamam fomites. Ela só infecta o ser humano e costuma viver esse protozoário na vagina ou na uretra. Ele causa ali microlesões na parte interna da vagina e pode levar ao desenvolvimento de outras doenças sexualmente transmissíveis. O contágio, então, pode ser homem e mulher ou mulher com mulher, né, de uma forma sexual, na relação sexual. Sintomas. Então, as mulheres costumam ter corrimento abundante, junto com coceira, né, esse prurido vaginal, desconforto na micção, na hora de fazer xixi, e existem também casos sintomáticos. Os homens, a maioria é assintomática, porém, eles podem apresentar uma irritação na ponta do pênis ou na uretra. E o tratamento vai ser feito por metronidazol ou então clotrimazol, que é um pouquinho menos efetivo, né, nos casos em que a pessoa estiver grávida. Prevenção é simples, prática de sexo seguro e não compartilhar artigos de uso pessoal, especialmente se você sabe que a pessoa já teve ou tem algum tipo de DST. Deixar um videozinho da tricomoníase para vocês tirarem as dúvidas. Sexta doença, leishmaniose, causada pelo flagelado Leishmania. A transmissão acontece pela picada do mosquito Phlebotomy. E ela pode ter dois tipos, né? A leishmaniose tegumentar, que é chamada cutânea, que vai afetar pele e mucosa, ou a visceral, também chamada de calazar, onde ela vai afetar os órgãos internos. E os sintomas são muito diferentes. Então, como que isso vai acontecer? Esse mosquito flebótomo, contaminado, vai picar o ser humano e vai transmitir essa doença. Como que o mosquito se contamina? Ele vai ou picar uma pessoa ou um animal que esteja contaminado com a leishmaniose. Sintomas, quando eu tenho leishmaniose cutânea, eu vou ter granulomas e úlceras, né, na pele e nas mucosas. Já a visceral vai afetar os órgãos, então eu vou ter esplenomegalia, que é quando o baço fica muito grande, hepatomegalia, quando o fígado fica de um tamanho muito grande, anemia e uma alta taxa de mortalidade associada a esse tipo de doença. Tratamento, drogas antiparasitárias. E eu posso aplicar calor nas úlceras quando é uma leishmaniose cutânea, de pele. Então, olhem só os sintomas. Realmente são lesões bastante impactantes, né? Forma uma ferida que para a gente, assim, é muito feio de ver, mas ela não afeta somente pessoas, infelizmente, né? Afeta animais também, que a gente viu. E, ó, tem sintomas nos animaizinhos também. Por exemplo, aqui, o cachorrinho que está contaminado. A prevenção é feita pelo controle desses mosquitos flebótomos, especialmente aos arredores das casas. Então, usar um bom repelente, proteger para você não ser picado, mosquiteiro, sempre se cuidar, né? E ter casas assim feitas de um material que não favoreça
ali que os mosquitos venham se aninhar, né? Então, existem muitas casinhas, principalmente mais para o norte do nosso país, onde a própria estrutura da casa favorece com que esses mosquitos vivam nas paredes, né? Por não serem regulares, como concreto, tijolo, madeira, enfim. Vou deixar um vídeo, esse vídeo eu também não sei se eu vou conseguir postar pelo tamanho, mas se eu conseguir, iniciem em 30 minutos. Vocês podem pular bastante ali, porque é só o caso da leishmaniose que eu quero que vocês vejam. Claro, quem quiser assistir os vídeos todos inteiros, fiquem à vontade. E a sétima doença é a doença de Chagas, onde eu vou ter uma parasitose causada pelo Trypanosoma cruzi, que é um flagelado. A transmissão acontece então pela picada do mosquito triatoma, que é o barbeiro. Esse nome, Trypanosoma cruzi, foi dado pelo seu descobridor, um cientista brasileiro chamado Carlos Chagas, em homenagem a outro cientista também brasileiro, Oswaldo Cruz. E assim ficou a doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi. Tá, o barbeiro seria esse mosquito aqui, que é mais comum. Ele lembra um percevejo, assim, né? Então, como que acontece o ciclo dessa doença? O mosquito triatoma infectado vai picar e vai transmitir esse, opa, esse tripanossoma para o ser humano, né? E o mosquito, quando que ele vai se contaminar? Quando ele picar uma pessoa que também, ou um animal, que estão contaminados. E a partir daí, todos os que ele picar, ele vai transmitir a doença. Os sintomas na fase aguda são febre, fadiga, dor no corpo, dor de cabeça, perda de apetite, diarreia e vômitos. Já na fase crônica, vai afetar sistema nervoso, digestório e cardíaco, formando o mais característico dessa doença, que é a cardiomegalia, que é quando o coração cresce, ele fica de um tamanho muito grande. E o tratamento vai ser feito com drogas antiparasitárias. Então, ó, um coração normal à esquerda. Ali, claro, o coração pode variar de tamanho de pessoa para pessoa, mas a gente vê a cardiomegalia, olha o coração da direita, o tamanho, fica bem maior do que o normal. E aí, esse coração fica tão grande, ele não consegue trabalhar muito bem, né? Exige muito dele. Isso complica e é o que geralmente causa a morte da pessoa. Outros sinais característicos dessa doença são o sinal de Romanha, que é quando eu tenho esse edema na pálpebra, pode ou não estar associado a pus, mas ó, a pálpebra ela fica bem inchada. O chagoma, que é o inchaço e a vermelhidão no local da picada, fica bem inchado. E a prevenção, né? Controlar os mosquitos, proteger contra a picada e tratar as pessoas que estão infectadas. Sempre que for uma doença transmitida por mosquito, é essa a forma de controle, controlar o mosquito, tratar os doentes e proteger contra picadas, como repelente, mosquiteiro. Então, quando eu falei das casas que favorecem a criação dos mosquitos, são como essa casa da imagem, tá vendo? Então, ela é uma casa que não é regular, não é lisa a parede. Isso facilita com que os mosquitos vivam ali nessas entranhas, principalmente em lugares quentes. Vou deixar um último vídeo para vocês da doença de Chagas e uma curiosidade. Existe um outro tripanossoma, que é chamado Trypanosoma brucei, que ele transmite a doença do sono, né? O transmissor é uma mosca chamada tsetse. Vai dar também para acontecer essa transmissão de mãe para filho, mas, ou transfusão, mas é caso raro. Sintomas comuns são febre, tremores, dor muscular, dor na articulação, mal-estar, perda de peso e anemia. Nos casos graves, meningoencefalite, epilepsia, né, convulsões epilépticas, sonolência que vai evoluir para o coma, e é por isso que é chamado doença do sono, porque é atacado o sistema nervoso.
Como que eu faço a prevenção? Tenho que eliminar a mosca e proteger as picadas. E tratar os doentes, claro. E existe um tratamento feito que pode ser feito com uma droga chamada suramina, né? Então, uma mosca pode transmitir essa doença, que ela vai gerando, né? A pessoa vai ficando cada vez mais sonolenta até que ela entre em coma. Então, é uma coisa muito séria. E esse foi só uma curiosidade, né? Que é causado também por um tripanossoma. É isso, pessoal. Eu vou colocar os vídeos para vocês, o que eu consegui. Como eu falei, alguns deles vocês não precisam ver inteiros, mas se quiserem, fiquem à vontade também, que são bons para a gente assistir. Certo? Bom descanso para todos e obrigada pela atenção de vocês.